Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Erechim. Posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. A evolução começa pelo conhecimento. Olá, tudo bem? Estamos retornando com o programa Expressão Universitária. E com um assunto extremamente importante, porque nós vivemos um momento especial agora no início deste ano, que é a volta às aulas. Então, as férias estão chegando ao fim, é hora de voltar às aulas. Muitos estão retornando às escolas nesta semana, outros na semana que vem. Esse período é sempre um tempo de expectativa, tanto para alunos quanto para familiares. Por isso, nós convidamos o coordenador do curso de Psicologia, professor Felipe Biazus, para analisar esse momento. Bem-vindo, professor, novamente aqui no programa Expressão Universitária. Obrigado, Ademar. É um prazer estar aqui contigo, né, e poder conversar um pouco sobre esse momento que é esperado por muitos, é uma angústia para alguns, né, então vamos pensar um pouco sobre esse tempo. Pois é, professor. Afinal, por que esse período é um motivo de apreensão para familiares e também para alunos? Afinal, é um momento, assim, até certo ponto, um pouco tenso, né? Exato, Ademar. Se a gente pensar em todos os níveis de escolarização, né, desde os bem pequenos, principalmente neles, é um momento novo, né, de conhecer novos colegas, estabelecer relações com professores, então estabelecer relações de confiança. Então é um momento de aprendizado, de experiências novas, e que toda nova experiência é vivida de uma certa forma, de uma maneira com uma angústia, com uma ansiedade, né? Pelo fato do desconhecido, pelo fato do novo. Mas a gente também percebe, né, que as instituições de ensino, os professores, as coordenações das escolas, eles também preparam esse momento, né, para receber esses novos alunos e integrá-los a essa comunidade de aprendizagem que é o espaço da escola, né? Então, por mais que seja um momento apreensivo, também é um momento de descobertas, um momento de possibilidades, de novas experiências que constituem, né, o ser daquele sujeito que está entrando na escola, ou está chegando, ou talvez esteja trocando de escola, né? São maiores, já têm a experiência de estar na escola, mas precisaram, por alguma razão, trocar de escola, escolheram uma escola em outro lugar, mudaram de cidade. Então, há também uma apreensão. Como vou ser recebido? Será que os colegas daqui, eu vou ter amigos? Não vou? Né? Eu acho que o importante nisso tudo é estar aberto a essa experiência. Né? Estar aberto a esse início, a estar aberto ao que vai acontecer, né? E se a gente pensa nas crianças, né, e talvez adolescentes, pré-adolescentes, de os pais confiarem nos seus filhos, confiarem na instituição que buscaram, né, na escola que buscaram, e acreditarem que todos têm a capacidade para fazer essa experiência, para fazer essa entrada e para fazer esse reinício, né? Eu vejo por nós aqui na universidade, a gente acompanha todas as formaturas, as conclusões de ensino médio, etc. E a gente percebe de que vem gente de todo o país estudar na nossa instituição. Então, veja bem, o desafio não é local, é trocar de escola, é trocar de cidade, é trocar de estado. Então, essa adaptação acho que requer uma atenção ainda muito maior, porque são outros costumes, né? Outra vivência,
outras experiências totalmente diferentes, né? Sim, eu acho que você fala uma palavra importante, é um processo de adaptação, né? E é um processo, né, que a gente precisa se permitir viver. Então, sem dúvida, gera uma certa apreensão, gera uma certa, para alguns mais, para outros menos, né? Mas eu acredito que no momento em que a pessoa se abre a essa experiência e acredita também na sua capacidade de enfrentamento, no quanto isso vai trazer de crescimento, né, de desenvolvimento pessoal, e se abre para essa vivência, a tendência é natural que ela seja positiva, né? Então eu costumo dizer que às vezes a gente tem uma certa aversão à ideia da ansiedade e da angústia, mas ela também nos prepara, né? Eu estou angustiado porque vai iniciar uma nova disciplina, eu vou trabalhar com novos alunos. O professor também se angustia, né? Então, esse nível de angústia, quando ele não nos paralisa, né, ele é um nível saudável, no sentido de preparar o meu organismo, preparar a minha mente, né, a minha subjetividade para essa nova experiência. Então, eu até quando você me convidou para nós conversar sobre isso, pensei, né, de trazer um pouco essa mensagem, né, de encarar esse momento, que pode ser um momento de angústia, pode ser um momento de ansiedade, mas como um momento de possibilidade, um momento de crescimento, né, um momento de se desenvolver. Então, quando o aluno, mesmo na universidade, está chegando agora na universidade, poxa, como vai ser? Né, será que é o curso que eu escolhi? É o curso certo? Será que eu vou gostar dos meus colegas? Eu não conheço ninguém, eu sou de outra cidade. Em todas essas dúvidas, se conseguir transcender a esse momento de inquietação e de dúvida, no sentido de se abrir para a experiência, né, e ser quem é, né, e, sobretudo, se permitir viver o que vai acontecer, né, desde a integração, desde conhecer novas pessoas, né, conhecer os cursos aos quais está inscrito, né, está matriculado e vai iniciar, e ter clareza de que, se não for, não é problema e não perdeu nenhum tempo, né? Ou seja, não era psicologia que eu queria fazer, era direito, não era direito, era psicologia. Ok, que bom que você encontrou a possibilidade de perceber que não era esse curso e tem a chance de fazer uma troca, tem a chance de mudar, né? Eu acredito muito nessa vida como uma possibilidade fluida, né, de existência e de se fazer. Então, o momento de entrada na escola, na universidade, o retorno das férias, as férias são boas, mas a gente cansa também delas, né? Então, eu vejo pelos meus filhos, assim, né? Eles estão ansiosos com o reinício das aulas, encontrar os colegas, se vão ter novos colegas, se não vão, quem que vai ser a prof, né? Como é que vai ser o novo ano? Então, há uma apreensão positiva também. A gente tende a pensar, às vezes, que é só ruim, mas não, é uma apreensão positiva por essa descoberta, por essa coisa do novo. Que a gente não imagina que a mudança, o início, o novo professor, os novos colegas, é para o lado bom, é para o lado de crescimento de todos, dos meus colegas. E a gente nota isso, professor, só para concluir este pensamento, também nos discursos de formatura, já indo um pouquinho mais adiante. Todos, indistintamente, de uma forma geral, falam que começamos na dúvida, começamos ansiosos, e acabam se tornando uma família, muitas vezes. E que lamentam, naquele momento, se desligar. Cada um vai para um lado, procurando a sua profissão. Sim, então, veja bem, é exatamente como o senhor fala, né? O período de formação é um período de crescimento, né, das pessoas em geral. Então, são muitas as descobertas. São as descobertas da profissão a qual estão estudando e no dia da formatura estão congratulando-se, né, com os colegas, com as famílias, mas também é um processo de crescimento das pessoas que estão ali. Nós recebemos, né, grande parte dos nossos alunos são alunos que saem do ensino médio e entram na universidade. É uma parcela muito grande, né, desse público. De toda a região. De toda a região. Então, o que acaba acontecendo é que essa pessoa também está crescendo enquanto ser humano, está se desenvolvendo, fechando a sua identidade, né? E essa profissão passa a fazer parte dessa identidade, e as pessoas com quem ele vivenciou essa experiência de 4 anos, 5 anos, às vezes 6 anos, né?
são pessoas importantes, né? Há os grupos de afinidade, os grupos de maior interesse, mas de alguma maneira todas aquelas pessoas que passaram pelos alunos, sejam os professores, né, atividades dos cursos e os colegas, fizeram parte desse crescimento. Então, sem dúvida, é um momento de reviver, né, e de revisitar essa história que parece curta, mas é uma história importante do crescimento das pessoas e que, sem dúvida, a gente sente saudade com o passar do tempo e um sentimento positivo também, né, no sentido de ver assim, poxa, foi bacana, foi importante para mim, me constituiu como ser humano, né, fez parte da minha vida e talvez faz parte hoje porque eu continuo na profissão que eu escolhi, por exemplo. A recepção dos alunos nesse momento, em qualquer momento, início de ano principalmente, as escolas se preparam para receber os alunos. Existe uma forma especial, e eu sei que a sua atividade profissional é a mais requisitada nesse momento, porque precisa apaziguar, precisa tranquilizar os alunos e os pais também, que ficam talvez mais preocupados que os filhos. A gente observa, né, Ademar, que as escolas, em geral, independente se sejam escolas de educação infantil, privadas, públicas, mesmo na universidade, claro que cada uma a seu modo, cada uma no seu tempo formativo, né, ela se prepara para essa recepção, né? Se nós pegarmos na universidade, a gente faz uma atividade de acolhimento dos calouros, né? As turmas anteriores recebem esses calouros, faz atividades de integração, os cursos, né, cada um da sua forma organiza atividades para essa recepção. Aí a gente vem descendo, né? No ensino médio também há todo um processo de preparação para receber. A primeira semana é uma semana diferenciada, os primeiros dias. E se a gente for para os bem pequenos, né, na educação infantil, no ensino fundamental, há todo um processo de preparação, porque é necessário estabelecer uma coisa que na psicologia a gente chama de vínculo. E os professores, pedagogos, eles têm essa preocupação, né? E têm esse preparo também para desenvolver, né, esse envolvimento, esse enlace entre as pessoas, podendo compreender cada ser como um ser único. Então, para cada criança, para cada adolescente, para cada adulto que a gente recebe na universidade, a experiência de chegar ali é uma experiência única, né? E eu penso que nós, profissionais da educação, e os profissionais da área da saúde, no caso da psicologia, quando trabalham na escola, as coordenações pedagógicas, a gente precisa estar sensível, né, a esse indivíduo e a essa individualidade. Então, são pensadas, né, atividades no coletivo, no sentido dessa integração, né, do desenvolvimento de laços de amizade, né, de abertura para o novo, entendendo também que isso é um processo. O que eu vejo, principalmente com as crianças pequenas, como um fator importante, é o quanto os pais confiam na instituição que escolheram, o quanto os pais confiam também nos professores dos filhos. Essa confiança que o pai estabelece, se a gente pensar na educação infantil, é extremamente importante para a criança. Como os pais são referência para a criança, quando ele percebe que o pai confia na professora, na escola, ele tem um processo adaptativo melhor. O que muitas vezes acontece é que o pai tem dificuldade com a experiência de escolarização ou de entrada na escola dos seus filhos, né, e sente assim, poxa, mas eu queria estar cuidando e eu tenho que levar numa escola, né, e aí agora como é que fica? Às vezes no final a mensagem fica assim, filho, tu não vai chorar para a mãe? Né? Não chega a dizer isso, mas todo o comportamento e toda a reação demonstra isso. Então, o que a gente normalmente comunica, né, para os pais e busca trabalhar com eles nas reuniões antes do início das aulas, que praticamente todas as instituições desenvolvem, é justamente que esse pai encoraje, né, no sentido de levar um sentimento de confiança, e porque ele confia na escola. E claro que tem que ser um sentimento verdadeiro, né? Se ele não confia, ele não tem como fazer de conta, né? Então, se ele não confia, talvez seja melhor ele procurar um outro espaço onde ele confie. Mas isso é importante para o processo adaptativo, principalmente das crianças pequenas. Mas, sem dúvida, Ademar, todas as escolas, os professores, eles se preparam para esse momento, né? Se preparam para essa recepção e para esse início desse enlace, que é um relacionamento humano, né? E que é necessário um tempo para que ele aconteça.
Eu queria só esclarecer com relação a isso, de que falo especificamente do nosso caso, da universidade e da escola de educação básica, onde existem o que a gente chama de CEAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico. Eu gostaria que o senhor clareasse um pouquinho melhor para os nossos familiares, porque são duas ferramentas extremamente importantes de apoio, tanto para os alunos quanto para os familiares. Sim, sem dúvida, né? O CEAP, tanto na educação básica quanto do superior, é um serviço de apoio extremamente importante, tanto para a universidade quanto para a escola. Então, nesse espaço, nós temos psicopedagogos, psicólogos e pedagogos que auxiliam, né, naquelas situações mais pontuais, que talvez esteja havendo um sofrimento um pouco maior da criança, e também até para o professor, às vezes. Às vezes nós também encontramos algumas dificuldades em como oferecer, né, a melhor relação, a melhor forma. Então, existem profissionais na nossa instituição que nos auxiliam a fazer, né, esse processo de integração e de oferta de um atendimento e de um trabalho o mais qualificado possível. Então, quando nós sentimos uma necessidade, seja no ensino superior, seja na educação básica, né, os professores, a coordenação, pode demandar desse serviço, né, e o aluno é recebido e é acompanhado, né, ou, quando necessário, também é contatada, né, as famílias para esse acompanhamento. E é um serviço diferenciado. A gente tem agora, muito recentemente, uma aprovação, né, na legislação brasileira de que as escolas, em geral, né, necessitarão, dentro da equipe da escola, um assistente social e um psicólogo. E eu vejo que isso é uma grande vitória, assim, não para só os profissionais dessas áreas, mas para o processo de escolarização como um todo. Porque a escola faz parte de uma comunidade e na escola se vivenciam muitas das situações das comunidades, né, e das cidades. Então, independente da escola, independente do local. Né, então, quanto mais profissionais de diferentes áreas nós podemos congregar, né, para realizar um processo de escolarização positivo e de crescimento, no sentido de favorecimento do desenvolvimento das pessoas, melhor. E a URI tem essa preocupação quando ela, né, estabelece, há já muitos anos, né, o centro de atendimento, né, psicológico, psicopedagógico, tanto na escola quanto no ensino superior. Um outro aspecto extremamente importante também que a instituição tem é a preocupação com a carreira profissional, com a carreira futura dos acadêmicos. E para isso foi criado o URI Carreiras. Outro aspecto extremamente importante para resolver, em parte, as inseguranças dos alunos, ou até orientar, ou mesmo colocar o possível encaminhamento profissional desses alunos. Né? Exato. A professora Letícia, que é quem coordena essa atividade, né, do URI Carreiras, já tem um tempo de história desse trabalho também, e é uma oportunidade para os nossos alunos, e não só para os nossos alunos, Ademar. Veja, a URI tem uma preocupação com a comunidade, tem uma preocupação com seus egressos. Nós formamos já muita gente, nós formamos muitas lideranças dos nossos municípios e da região, já são anos de história, décadas, né, de história. E percebendo que no quadro atual e no momento atual, nós visualizamos as mudanças de carreira, né, as carreiras, às vezes elas têm um tempo, e aí eu diria até que a professora Letícia poderia vir aqui um dia e conversar contigo com grande propriedade, mas o URI Carreiras tem essa preocupação, né? Ela trabalha desde que o aluno entrou na universidade, então ele fez a matrícula no primeiro semestre, ele pode fazer parte dos serviços do URI Carreira. Na integração da universidade com a empresa, então as empresas também podem se utilizar desse espaço. De que forma? Quando elas buscam seus talentos, quando elas buscam profissionais, tanto a nível de estágio extracurricular, quanto também a profissionais formados, porque nós temos ali a possibilidade dos nossos egressos fazerem uso, né, do banco de talentos ali do URI Carreiras para deixar o seu currículo, para fazer, eu quero mudar de área, eu estou pensando em mudar de área, eu gostaria de fazer uma conversa, o URI Carreiras pode fazer esse trabalho, né?
E eu não sei precisar agora os números, mas eu sei que é um número expressivo e significativo de colocação no mercado de trabalho dos nossos alunos. Como a gente sempre diz, não é que o URI Carreiras é uma garantia de que o aluno vai sair da URI empregado ou vai estudar empregado, mas é uma possibilidade, né? É uma ferramenta que está ali disponível, importante, gratuita, né? Está dentro das ações que a universidade desenvolve e pensando na região. As empresas podem fazer parte dessa história no sentido de ter essa integração, e já são muitas que são parceiras nesse processo. O URI Carreiras me parece que já é uma espécie de pré-seleção para as empresas interessadas em busca dos seus talentos. Sem dúvida. Então, eu acho que é o melhor caminho para quem... Isso, até quando os alunos fazem a inscrição dos seus currículos, né, é feito um acompanhamento, em alguns casos é feita uma pré-seleção, uma avaliação, para se ter um perfil dessa pessoa. E quando vem, né, as solicitações, o serviço já tem um quadro para apresentar para as empresas, enfim, para quem está buscando, né? Além de outros cursos e atividades que o URI Carreiras desenvolve no sentido de formação, né, e de favorecer o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos estudantes. Professor, antes da gente encerrar, tem um outro aspecto extremamente importante também na área educacional, que é a chamada inclusão. As escolas precisam estar preparadas, quer queira ou não, e precisam receber esses alunos. Como é que a URI está encarando isso? E eu percebi agora no final de semana com a formatura de Educação Física, onde o professor Giolo revelou alguns números bem significativos com relação à inclusão, aos números das pessoas que estão sendo adaptadas, contratadas, inclusive. E cito como exemplo concreto o nosso Pedrinho Baidec, que se formou em Educação Física com síndrome de Down e que agora vai ser nosso professor da escola de judô. Isso. Exato. Eu penso, Ademar, que quando a gente fala de inclusão, não é só a inclusão da pessoa que tenha uma deficiência, mas a inclusão de todas as pessoas. Né? Todos nós somos seres extremamente individuais, no sentido da nossa singularidade. Com alguma deficiência, né? Sempre. Com alguma, não sei se deficiência ou alguma situação especial. Né? Então eu acho que quando a gente trata dessa forma, o geral e não o específico, é uma atitude diferente. Sem dúvida, é também um desafio, né? E a instituição, a URI, ela, através do CIAP, através do Núcleo de Acessibilidade, né, desenvolve atividades de formação para o professor, porque a gente precisa também se preparar, né, no intuito de oferecer e facilitar os processos de aprendizagem das diferentes pessoas que nós encontramos na sala de aula, nos cursos. Eu acredito que nós sermos sensíveis à necessidade de cada um e procurar, né, fazer o melhor no processo de facilitação da aprendizagem é uma responsabilidade de todo educador. Né? Logicamente que existem algumas situações que demandam, né, uma compreensão diferenciada, avançada. Né? E a URI busca fazer isso através dos núcleos de formação, né, e do acompanhamento. Então, toda vez que a gente tem uma necessidade, percebe uma necessidade, a gente busca o CIAP, através do CIAP a gente tem o Núcleo de Acessibilidade, que faz esse trabalho de integração, né, da pessoa que tem alguma dificuldade para além, né, daquilo que a gente está conseguindo lidar na sala de aula, né, e trabalhar na sala de aula. Se pudermos exemplificar assim de forma bem simples, a escola, quando recebe, a universidade também recebe alguém, ela é responsável por cultivar. É a planta que começa e precisa cultivar, adubar de forma certa, dar água de forma certa, ou seja, dar a dose de conhecimento certa. Então, a responsabilidade realmente é muito grande. Sim, e dentro dessa questão das necessidades especiais, né, da pessoa com deficiência, ela tem uma questão legal também dela poder declarar a sua deficiência para que a gente também consiga, né, fazer o processo de inclusão. Por exemplo, a pessoa tem uma surdez.
precisa de uma intérprete. Se a pessoa não declarar no momento da sua matrícula, é difícil que a gente descubra antes de iniciar as aulas. Então ela faz a sua matrícula e a gente já vai ter a intérprete junto. Falo de um exemplo que é a Stephanie. Né? Stephanie agora está lá no Palmeiras, né? Não está conosco, mas está jogando a bola dela. Né? Aliás, batendo um bolão. Mas se não há uma declaração, né, no momento da matrícula, seja qual for a deficiência, a gente também demora mais tempo para conseguir, né, realizar aquilo que é necessário. Mas, sem dúvida, há uma responsabilidade para que toda pessoa que entre, ela possa entrar e sair muito melhor, né, do que ela chegou, no sentido do seu crescimento, do seu desenvolvimento. A universidade procura favorecer para que isso aconteça. Tenho certeza, o nosso papo foi extremamente importante. Esperamos ter contribuído aí para você em casa, para a família, para o pai, para a mãe, para os estudantes, para os acadêmicos, os futuros acadêmicos, que a gente tenha passado algumas informações extremamente importantes para que você tenha um início de ano realmente muito tranquilo, muito feliz e realizador. Grato pela sua participação novamente. Que, professor, esperamos tê-lo de volta aqui com novas contribuições, porque a sua área da psicologia é cada vez mais necessária no mundo de hoje. Fico à disposição e é sempre um prazer poder comunicar e conversar com vocês aqui no programa. E aí, você de casa, o nosso muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Até a semana que vem. Pós-graduação URI Erechim. Posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. A evolução começa pelo conhecimento. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.